Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um Curiosidades Inúteis sobre o episódio que lançou ontem, falando exclusivamente das 50 curiosidades sobre o episódio Ilusão. Lembrando que pra quem não sabe, lançou hoje de manhã o episódio Exaltação na França, e daqui a algumas horas vocês terão a análise como de costume. Curiosidade 1. Algo meio contraditório é que Trix ficou muito feliz do monarca escolher ela e o seu poder, porque enquanto todo o Kwame fica horrorizado, ela gosta que precisem dela. Curiosidade 2. Monarca usou o máximo de poderes possíveis sem se machucar, que são 6. Acumatização, miragem, viajar, ferroada, multiplicar e sublimação. Tudo bem que o Noru e o poder dele foi completamente inútil nessa situação. Curiosidade 3. Monark mostrou que ficou muito sentido com as ilusões que Ladybug fez ele cair na quarta temporada, especialmente em Gangue dos Segredos e Sr. Pombo 72, já que em Optigami e Sete Bolha ele nem sonha que foi brutalmente enganado. Curiosidade 4. Parece que toda vez que o colecionador aparece, isso se liga ao fato do Adrian ser proibido de ir pra escola. Só em Gabriel Agreste que, por um milagre, isso não deu tempo de acontecer. Curiosidade 5. A falha no vídeo que Nino printou, dando a entender que Monark dá os poderes através de magia, foi intencionalmente feita por Gabriel para que ninguém sonhe que o verdadeiro segredo é a tecnologia. Curiosidade 6. O erro da máscara de luz do Monarca azul se repete aqui, dando a entender que os episódios Ilusão e Reunião devem ter sido animados pelo mesmo estúdio, podendo ser o novo que tanto esperamos. Curiosidade 7. O grande drama daquela cena de Gabriel caindo com a blusa manchada nunca foi sangue, só um molho de espaguete e de pizza, só que por toda a construção dos trailers, imaginamos algo muito mais bombástico. Curiosidade 8. Todos os codinomes dos camaradas do Nino da Resistência foram baseados em condimentos, ketchup, maionese, manteiga, molho tártaro e etc. Só que muitos deles são naturalmente franceses, então a dublagem brasileira e estadunidense deve adaptar eles. Curiosidade 9. E mais sobre esses condimentos, ele batizou Adrian de camarada maionese e Gabriel de camarada molho tártaro, esse que é feito à base de maionese. Ó só, ele até pensou numa correlação. Curiosidade 10. Em multiplicação, a professora Bustier estava com uma nova roupa diferente justamente por estar grávida e ser maior para sua barriga. Só que neste episódio já vemos ela com a mesma roupa de sempre, só que agora ela abriu o blazer para não rasgar. Curiosidade 11. XY é um exímio idiota, porque nem sequer lembra o nome do cara mais perigoso da Europa, o chamando de Rockmoth, aí depois de Shadow e depois de Rei. Aí sim eles corrigiam e Monark. Curiosidade 12. Após Realizador de Sonhos e a guinada de vida do Alec, ele agora aparece normalmente com sua peruca, mesmo que não esteja todo montado com o seu look. Curiosidade 13. Mesmo com várias confirmações do criador da série da morte pública da Emily e Adrian sem ter luto por ela, na terceira temporada eles até falavam que Adrian perdeu sua mãe, Gabriel fala que ela desapareceu e nossa, como isso é incoerente. Curiosidade 14. Depois de tantos heróis na quarta temporada, todos de Paris sabem quantos Miraculous eram, qual herói usava qual e têm uma opinião sobre isso. Não era como na segunda e na terceira temporada aqui, todos eram leigos nesse assunto. Curiosidade 15. Em Júbilo vimos que Plague não é reconhecido pelas câmeras ou microfones das Alliances, só que como elas são táteis, todas as configurações que ele fez foi na base do dedo, mão, patinha dele, sei lá, o bracinho. Curiosidade 16. Ao usar a sublimação do Miraculous do Galo, agora são poucos os Miraculous e poderes que só foram usados por uma pessoa na série. Que nessa lista teria o Colisão, mas hoje isso foi resolvido, então fica só com o do Macaco, usado apenas pelo Monkey King, e o da Borboleta, que só vimos o Gabriel usar, pelo menos por enquanto. Curiosidade 17. Durante a ligação, vemos o interior do prédio onde a Alia mora, sendo bem perto da escola, que nem a casa da Marinette. Curiosidade 18. Durante a teorização de Alia e Marinette, ela imagina Monark ainda com a roupa de Shadow Moth, algo que seria coerente se as duas não o tivessem visto pessoalmente invadindo o quarto dela. Logo, ele deveria estar com a sua primeira versão de Monark na imaginação delas. Curiosidade 19. Essa foi a primeira vez desde que a série começou que Gabriel cozinha para o seu filho, o deixa na escola, vai numa reunião de pais e ainda pede desculpas genuínas para ele. Não pela ilusão, e sim por como fez ele se sentir, o que significa que virar um caso terminal fez muito bem para ele. Curiosidade 20. Já teve muito meme sobre o Adrian não comer por ser modelo e tal. E esse episódio aclarou um pouco mais o porquê achamos isso, já que ele nunca teve permissão de comer na cantina da escola. Era só em casa e só agora que o Gabriel permitiu isso. Curiosidade 21. Nino contar a Adrian que era o Carapace não teve nenhuma consequência na quarta temporada por Adrian guardar muito bem segredos. Só que aí o próprio Nino explana isso. E teria sido motivo de briga se ainda houvesse a equipe de heróis. Curiosidade 22. Dos pais que eles consideravam akumatizar tinha Gabriel /colecionador, André /o ditador, Anarca /Capitã Hard Rock, Jagged Stone /o guitarrista malvado e Claude Canté /Star Trek. Sem contar que várias dessas fotos são a padrão da página dos personagens da Wiki de Miraculous. E mesmo considerando Jagged, depois de Crocodile, quando descobriram que é o pai de Juleka e Luca, ele nem compareceu à reunião.
Curiosidade 23. Já na reunião em si, os pais que compareceram são Gabriel Agreste, Sabine Cheng, André Bourgeois, Otis Césaire, o pai da Alia, Fred Haprel, pai da Milene, a mãe desconhecida da Layla, Anarka Colfane, mãe de Juleika, Claude Canté, mãe do Max e George Rencompre, pai da Sabrina. Nela, faltaram os pais de Nino, Ivan, Nathaniel, Rose, Kim e Alex, que tirando o Alin, que não tem sentido ele comparecer porque sua filha não estuda mais lá, todos esses outros não apareceram porque nunca surgiram antes, e os animadores não iam criar um modelo 3D de tanta gente só para aparecer em uma situação que eles realmente não precisam. Curiosidade 24. Incrivelmente, esse foi mais um episódio da temporada a não ter nenhum sentimonstro ou vilão aquamatizado. Da primeira evolução, depois destruição e agora ilusão. Em todos esses, o vilão principal era o Monarca em pessoa. Curiosidade 25. Lembra do babaca do ônibus de Schilling que não queria ceder o lugar pro cadeirante? Ele aparece aqui na hora que o Gabriel chega na escola. Eu tenho pena de quem seja o filho dele. Curiosidade 26. Alec é o único jurado daquela mesa que realmente sabe das coisas e tem opinião, porque Bob Roth só tava lá para fazer propaganda pro filho e o Sr. Banana não tem como levar ele a sério. Curiosidade 27. Monark segue a regra de usar uma arma necessária para invocar seu poder, e como ele já estava transformado, isso contou como uma fusão de Trix e Noru, e por isso a flauta estava roxa de novo ao invés de laranja. E ainda mantém o Coruja Sombria como o único que quebrou essa regra. Curiosidade 28. O Mira Colecionador elevou o nível das ilusões porque, para fingir que estava tendo um acesso de raiva, produziu barulhos muito altos de coisas que não moveram 1 milímetro, parecido com o que Rena Furtiva fez em Lastimador, e também tornou coisas invisíveis para convencer que tinha os seus poderes, como Trix fez ao usar seu poder sozinha para esconder a Marinette. Curiosidade 29. E para deixar seu plano ainda melhor, Monark também fez um Mega Akuma que vinha de longe entrar na mansão Agreste, justamente para terem certeza de que ele não veio da própria mansão. Curiosidade 30. Nos segundos finais do vídeo, o Mira Colecionador dá uma girada e termina em sua clássica pose final, aquela que ele faz temporadas atrás quando realmente foi akumatizado. Curiosidade 31. Mesmo que o episódio do conceito da Pollen vá ser um filler, que é um episódio que não importa pra história, o Ferroado já foi usado oficialmente 3 vezes até agora. Em Evolução por Monark, agora em Ilusão novamente por ele e mais uma vez pela Safari em Paixão. Curiosidade 32. O Mira Colecionador ganhou os poderes visuais do Sente Colecionador, que ao invés de só tacar um livro que pode se encher, é um tablet que tem memória quase infinita. Curiosidade 33. Achávamos que todo viajar do Monark tinha um fundo branco por ser ele usando, só que tanto pelo Mira Colecionador quanto por ele usando no final, dá a entender que você pode escolher se deixa visível aonde você vai ou não, preferindo quase sempre não mostrar. Curiosidade 34. Por mais que Gabriel tenha fingido que saiu da água no final para ser seu grande álibi, ele teria que estar molhado e ensopado dela, coisa que ele claramente não estava pelo seu cabelo impecável, e isso deveria ser alguma coisa que a Aquabug suspeitaria. Seria uma ótima suspeita dela para resgatar no futuro da temporada. Curiosidade 35. Outro furo de roteiro do episódio é que não vemos Ladybug capturar o Mega Akuma do Mira Colecionador ou tentar fazer isso. Ela nunca deixa de capturar para evitar o que aconteceu com o Coração de Pedra, e hoje foi o único dia que ela largou mão do Akuma. Curiosidade 36. A imagem dos ratos nos esgotos do episódio Ilusão foi mostrada há meses em pós-produção, sendo no momento em que os ratos perseguiam os monarquinhos invisíveis. Curiosidade 37. Falando em invisíveis, essa foi a segunda vez que o Ladybug derrotou um inimigo invisível, acabando com a invisibilidade dele. Primeiramente com a desaparecida usando o glitter do talismã e agora atacando queijo ralado nos monarquinhos. Curiosidade 38. Monark se multiplica em exatamente 8 Monarks, mas na hora da fusão, só 5 deles voltam ao original. Então vai que uns 3 tenham sido triturados pelo Yu-Yu da Ladybug. Curiosidade 39. Tirando o Noru que não conta, Kalki obviamente vai ser o Kwami mais usado pelo Monark durante a temporada toda, porque sempre está a usando para enviar algum Mega Akuma pelo viajar, e quando não faz isso, ele mesmo usa o poder para causar alguma confusão. Curiosidade 40. No momento em que Gabriel disse que ia levar Adrian pro colégio, Natalie faz uma cara feia, obviamente porque tem ciúmes da sua relação com ele. Curiosidade 41. Se Adrian tivesse usado a sua Alliance no episódio, ele poderia ter sido pego pelo Monark, já que ele sairia da frente da mansão Agreste direto para algum esgoto da cidade. E com certeza o GPS entregaria essa anormalidade. Curiosidade 42. Não teve uma vez nessa temporada até agora que o ódio da Chloe pela Ladybug não termine com ela mencionando que seria diferente com a Queen Bee. Tá bom, mulher, a gente já entendeu, vira esse disco. Curiosidade 43. No episódio de introdução da cozinha da mansão Agreste, os caras simplesmente conseguiram errar a localização dela. Em Gabriel Agreste, já era confirmado que a cozinha ficava ali, ao lado da escada principal. Tanto é que em Paixão, Natalie corre pra lá, mesmo que a porta tenha sido mudada. E agora, em Ilusão, trocaram ela pra ser na sala de jantar da casa. Haja bagunça, hein? Curiosidade 44. A cena pós-créditos confirmou pros fãs céticos de que Tomoe Tsurugi sempre soube da identidade do Monark desde que eles forjaram essa aliança.
Curiosidade 45. Gabriel realmente se estressa fácil. Provavelmente a reação dele seria diferente sem o aviso da Layla, porque no começo respinga uma gota de óleo no seu avental e o homem só falta querer quebrar o fogão. Ninguém informou a ele que não tem problema em sujar um avental. Curiosidade 46. O único que Nino realmente deixou de fora da resistência foi o Nathaniel, já que o Mark eles sempre podem usar a desculpa de que ele é de outra sala, que nem a Zoe. A Alex está viajando pelo tempo e Sabrina jamais seria permitida pela Chloe a fazer parte disso, já que ela não gosta. Ou seja, só o pobre Nate ficou fora disso. Curiosidade 47. Os demais Kwamis desse episódio mostraram sua cor certa ao serem sugados para os anéis do Monarca, só provando cada vez mais que a fumaça da Kalki está errada e vai continuar errada a temporada toda. Curiosidade 48. Nessa situação, além de não capturar Omega Akuma, Ladybug também não chama o Miraculous Ladybug para consertar tudo. O que tudo bem, porque nem precisava. O Cat Noir se solta, volta ao normal, sozinho da ferroada, e o Mira Colecionador acabou não quebrando ou tirando nada do lugar. Curiosidade 49. Falando em ferroada, quando o Monark chama o primeiro deles antes de se dividir, tem um erro no Miraculous da borboleta que é visto sem as asinhas de baixo. Elas ficaram bem atrofiadas. E curiosidade 50. Para terminar com mais um erro, Ladybug não come nenhum macarrão na hora de ativar a evolução aquática. Ela simplesmente pula e já se transforma. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado e eu torço para que amanhã saia o último Curiosidades Inúteis de Exaltação, tá? Porque pode parecer, mas eu não sou uma máquina não, tá? Eu preciso descansar. Deixa o seu like se gosta do quadro, se inscreve no canal para não perder os próximos. Aqui tem o último vídeo falando das curiosidades ou da análise, gente, eu já não sei mais. Comenta o que vocês acharem, outras curiosidades que eu não falei. E até o próximo vídeo.